Hoje nós vamos ter o encerramento dos comentários desse capítulo Santuário da Bênção e possivelmente já iniciar o capítulo que vem em seguida, o Visitante Ilustre. E vamos assim ter aqui a introdução, extraída do livro Atos, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 4, versículo 31. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Não vides que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Vamos aqui fazer algumas observações para começar o nosso estudo, que é com base no capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Sempre lembrando que, se possível, é ótimo que a gente tenha feito uma leitura prévia do capítulo em casa, até porque muitas vezes surgem dúvidas ou alguns aspectos que a gente achou muito importante e que gostaria, boa noite, de compartilhar durante o estudo. Então, boa noite. É interessante lembrar esse aspecto. Mas voltando aqui ao texto de Emmanuel, a prece, reiteradas vezes, é alvo de um destaque, de uma importância comentada por Emmanuel, pelo fato de ela, mesmo sendo muito significativa, na maioria das vezes, não é utilizada da forma ideal, alicerçada na revelação espírita, por aqueles que conhecem a doutrina espírita. E existe uma razão que oportunamente nós já comentamos aqui, para que o espírita muitas vezes ele não faça prece ou uso da prece como deveria fazer. E uma das causas principais, inclusive é bem esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo, é porque para muitos de nós o conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, faz com que muitas vezes na nossa mente se estabeleça aquilo, principalmente quando a gente enfrenta dificuldades no dia a dia, de que o que tem que acontecer vai acontecer, de que se eu tiver de passar por determinada prova, não adianta eu estar fazendo prece. E o Evangelho esclarece que isso é uma maneira errada de interpretar a prece. Primeiramente, pelo fato de que, de maneira nenhuma, perante as leis divinas, existe aquilo de está escrito, tinha que ser do jeitinho que as coisas aconteceram. Nós somos chamados, repetidas vezes, a ter a consciência que, pela nossa liberdade, nós mudamos a nossa vida e parte significativa de tarefas, de provas, de situações, pelo uso do livre-arbítrio, para melhor ou para pior. Então, a gente sabe muitas vezes que quando alguém contrai um vício, ele está usando o livre-arbítrio para pior. Quando alguém adquire uma virtude, ele está usando o livre-arbítrio para algo melhor. E nessas mudanças, a participação da prece é muito importante, tanto no caso da superação de um vício, quanto para a aquisição de uma virtude. Então o Evangelho deixa bem claro no capítulo Pedi e obtereis, de que nós devemos ter a consciência que muita, mas muita coisa na nossa vida pode ser mudada a partir e através da prece. E os livros de André Luiz estão cheios disso, né? Das preces intercessórias, da ajuda de algum espírito encarnado ou não, intercedendo por outro e evitando que uma situação se complique, ou solucionando outra. Então, a prece, e no exemplo maior que nós temos no Evangelho, reiteradas vezes Jesus deu, ora,
se Jesus, como um espírito mais elevado que veio à Terra, utilizava-se desse recurso para deixar lição de aprendizagem para todos nós. Muitas vezes usou a prece, e aí a gente não quer usar a prece porque acha que tudo que tem que ser, e a gente não adianta fazer prece. É claro que muitas vezes a gente não chega a tanto, mas é muito comum, no meio espírita, só se usar a prece excepcionalmente. Ou é no culto do Evangelho no lar, ou é no início de uma reunião no centro espírita, mas diariamente, não há, às vezes pode-se usar até o argumento que falta tempo. Eu não tenho tempo. Mas aqui voltando ainda ao que a Emmanuel coloca, a oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, há um liame, uma ligação entre a oração e as possibilidades de realização positiva na nossa vida muito grande. E os Espíritos chamam muito a nossa atenção sobre isso. Inclusive, esse capítulo que nós estamos estudando hoje do livro Obreiros da Vida Eterna, nós comentamos aqui na semana passada, quando mesmo numa reunião, no plano espiritual mais elevado do que a Terra propriamente, onde os Espíritos se encontravam em um santuário, antes de começar as atividades, ele utilizava a prece. E às vezes ainda há pessoas que acham que não se deve usar tanta prece porque é como se fosse algo ritualístico, ou como se fosse uma espécie de preceito desnecessário, já que muitos chegam a dizer isso. Se está numa reunião espírita, com objetivos elevados, todos não já estão em prece? Não é assim. Inclusive, nos textos que nós iremos ver hoje, esse aspecto ainda é reforçado. Vamos ver aqui, entrando no nosso assunto no Santuário da Bênção, conclusão. Nós paramos nesse parágrafo que está nas duas últimas folhas desse capítulo, no início da penúltima folha. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Ora, esse texto, lembrando a todos nós o que estivemos comentando, era sobre as grandes dificuldades que surgem devido ao nosso passado espiritual, aonde abrem-se portas para as intervenções espirituais obsessivas ou doentias. Devido ao nosso passado, que se encontra na nossa mente, no nosso inconsciente. Mas em relação a tudo que é possível de nós fazermos e retificarmos, a correta aplicação do conhecimento da reencarnação é fundamental. Primeiro, pelo fato de que o ensino da reencarnação é aquele que mais nos habilita a nos vermos como irmãos e filhos do mesmo Pai, que possibilita a todos os seus filhos idênticas condições de crescimento e de aperfeiçoamento espiritual. Para as pessoas que duvidam da reencarnação ou nem a aceitam, só existe uma possibilidade de compreensão de Deus na Terra. É o Deus parcial, injusto e seletivo.
aonde muitas vezes a pessoa reencarnou numa família em boa situação, com um corpo físico sadio relativamente, e não teve maiores dificuldades na vida. Para certa classe dessas pessoas, o entendimento que a gente trabalha muito sobre reencarnação é dispensável, porque ela olha muitas vezes a vida pela ótica da experiência que ela tem. Mas, se a pessoa nasceu embaixo de certas provas duras, quer na área econômica, quer na área da saúde física ou familiar, aí a história é outra. Para quem a vida sempre foi mais ou menos um mar de rosas, aceitar a doutrina do Deus único e da vida única é muito fácil, porque a pessoa vê a vida pelo prisma dela, aí é uma beleza. Agora quero ver quando está embaixo de provas duras. E muitas vezes a gente sabe que se essas provas não chegam para a pessoa, mas não deixa muitas vezes de atingir um familiar querido, muito perto. E aí a repercussão também é dolorosa. Mas voltando aqui ao texto, as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra. É claro que é as noções à luz do Espiritismo, porque o conhecimento da reencarnação está nas religiões mais antigas da humanidade, desde o chamado Vedas, que é tido como a Bíblia mais antiga lá do Oriente, que surgiu muito antes da Bíblia que nós temos. Então, desde os Vedas, que a reencarnação é ensinada. Mas a diferença é a reencarnação ensinada à luz do Espiritismo. Porque no Espiritismo a reencarnação ela está associada à revelação de Jesus, inclusive como Salvador da humanidade. Só que, como muitas vezes a gente explica aqui, a palavra Salvador não é tomada na sua característica de termo original, que é de libertador, que é aquele que possibilita, pelo conhecimento do Evangelho, sairmos da ilusão da matéria e do corpo físico. Isso Jesus traz. Quando se associa o Evangelho do Cristo à reencarnação, aí ocorre isso que aqui é colocado. Renovação da paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria. Que guerra é essa contra os estados inferiores de nós mesmos? Aqueles que a gente traz do passado reencarnatório, as nossas fraquezas morais ou comportamentais. O conhecimento da reencarnação à luz do Espiritismo nos dá armas para enfrentar todos os conflitos internos que a gente tenha trazido. Mas também fornecendo um remédio eficiente e salutar. Como é esse remédio eficiente e salutar? Por isso que é importante, quando a gente vai lendo o livro de André Luiz, refletir sobre o que é que está sendo dito por trás, senão a gente passa as páginas, às vezes envolvido em querer ver o fim da história e perde o conteúdo doutrinário. Então, o fornecimento desse remédio eficiente e salutar está na transformação moral e na vivência do bem. Efetivamente, quando nós conhecemos a reencarnação, nos abrimos para melhorar intimamente e nos esforçamos pela prática do bem, aí a gente está resolvendo todos os conflitos que a gente traz do passado. Os conflitos que estão associados aos complexos de inferioridade, aos traumas, às questões de neuroses que muitas vezes levam as pessoas às psicoterapias, aos psicanalistas,
os conflitos familiares, que tenha vontade, quer seja em família financeiramente rica, quer seja em famílias que passam por muitas dificuldades. Os graves conflitos dos choques entre os espíritos inimigos que se encontram dentro de casa todo dia. Aí, esse conhecimento da reencarnação, colocado pelo Espiritismo, nos dá as armas eficientes para a gente resolver esses problemas dentro de nós, sem ficar culpando os outros, nem culpando a família, nem responsabilizando o tipo de família que nasceu. Porque quando a gente não tinha o conhecimento que o Espiritismo já nos dá a mãos cheias, seria comum a gente usar esse tipo de argumento. Eu não pedi para nascer nessa família. Quantos por aí não dizem isso? E como nós aprendemos com a doutrina espírita, não pediu, suplicou. Rogou a Deus para que tivesse a família que está tendo. E que a excelente oportunidade de crescimento que a pessoa tem. Mas continuemos. No círculo das reencarnações, das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões, transferida ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros, pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Aqui tem muita coisa para a gente analisar e extrair lições para a nossa vida. Vejam só. O natural esquecimento do que a gente viveu no passado é que possibilita a estrutura da família, né? Porque é assim. Se houvesse certa recordação do passado, em grande maioria das vezes, era impossível o convívio na família em que nós reencarnamos. Porque se por um lado nós encontramos afetos e simpatias, nós encontramos desafetos e antipatias. E a lembrança do que a gente já viveu com essas pessoas no passado impossibilitaria a convivência restauradora na vida atual dentro de quatro paredes, como normalmente ocorre. Mas aí o texto faz menção a um fato que muitas vezes é desastroso, que são as recordações imprecisas, as perspectivas que emergem do inconsciente e que levam aos choques de convivência, quando muitas vezes um irmão é inimigo do outro irmão e não houve motivo, viu? Se for atrás do motivo que houve, nenhum nem outro sabe qual é o motivo, mas detesta. Esse ponto, onde a emoção se desconecta totalmente da razão e a pessoa dá campo ao ódio, é problema sério, porque está abrindo campo, como aqui é colocado, para as invasões obsessivas. Porque o que é que está havendo ali? Um certo choque. Eles não se lembram do que fizeram no passado. Mas o fato de estarem próximos, numa mesma casa, faz com que emerjam do inconsciente os lados de ódio que tiveram em outra vida. A gente sabe que também nisso, não poucas vezes, tem a questão do tempo que a gente gasta dormindo, né? Porque para a maioria de nós passamos 1/3 da nossa encarnação dormindo, fisicamente falando, mas o nosso espírito em atividade. E nesse 1/3, que são as 8 horas,
não poucas vezes a gente mergulha no inconsciente relativo, mas esse inconsciente, mesmo relativo, possibilita a emersão de subsídios conflitivos, destoantes, e que podem ter a ver com parentes ou pessoas que convivem conosco. E aqui, ainda voltando ao texto, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência a lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos, presos, ligados uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, que os compromissos morais aí entram até os aspectos profissionais. Às vezes a gente vai topar, e isso ocorre com relativa frequência, num ambiente de trabalho onde se encontram 10, 15 pessoas, não poucas vezes, alguns ali estão se reencontrando e com possibilidades que podem ser de simpatia ou de antipatias graves. E a pessoa encontra aquele outro no primeiro dia de trabalho e diz: não topei com a cara de fulano. Não houve nada, mas só a presença da pessoa. Olha, eu não sei o que é, eu acho que fulano tem alguma coisa contra mim. E não houve nada. Mas o que é que há por trás, na maioria das vezes, um passado de conflitos que agora, no presente, está para ser resolvido positivamente. Porque tanto na família quanto no trabalho, esses choques é para que agora se resolvam positivamente. E não que se alimente o ódio ou a antipatia. Se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Então vai se dar, vejam só, se for pelo lado positivo, aquele patrão que faz tudo por aquele empregado, não sabe nem por que é, mas investe nele, coloca ele para fazer curso, faz com que ele cresça na empresa e com que tenha, às vezes, até uma posição que os próprios filhos consanguíneos não têm e que ficam até assustados com ele. Mas também ocorre o contrário, né? Às vezes tem aquele patrão que não respeita o mínimo direito do empregado. Respeita dos outros, mas daquele ele não respeita. E se puder, faz com que ele trabalhe dobrado. E não percebe a atitude irracional que está tomando. O esquisito disso, quando se envolve essas questões reencarnatórias, é que aquele que prejudica ou que ajuda de forma exagerada não percebe que é ilógico a maneira com que ele trata. Muitas vezes destacando de mais um e menosprezando o outro. Mas o pior mesmo é quando essas coisas acontecem dentro de casa, na família, entre irmãos, aonde muitas vezes os pais adoram o filho e não gostam do outro. E o outro percebe. E isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Quando nós estudamos e aprendemos sobre a reencarnação à luz do Espiritismo, tem todas as respostas. E os meios para se superar isso, de forma positiva. O primeiro meio é de que, olha, se hoje tu está sofrendo, levanta a mão para o céu. Antes tu fazia os outros sofrer. Agora, aguenta. Aguenta, porque agora é hora de tu resolver a questão. Com paciência, resignação e certeza de que vai superar o problema. Então, quando a gente conhece a reencarnação assim, mas quando não se conhece, o
que é que ocorre muitas vezes? Quando menos pensa, isso pode ser no trabalho, pode ser dentro de casa. Um irmão pula na goela do outro querendo matar. E às vezes por uma coisa insignificante. E se os pais não tivessem presentes para intervir, poderia dar em morte. Então, por trás disso, fechando esse comentário, estão as questões do passado reencarnatório, que todos nós trazemos e que não está apagado. Não é porque a gente não se lembra que está apagado. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Então, aqui é o resumo do que nós estávamos comentando, aonde a gente passa a entender toda a problemática do relacionamento humano. E que, na verdade, vejam, é o ponto mais delicado, quer seja na família, quer seja no trabalho. Porque uma empresa, por exemplo, existem algumas, mas que sejam premiadas por ter um grupo de funcionários, onde os funcionários se tratam como bons irmãos e se apoiam uns aos outros, a empresa vai-se embora. Em sucesso em qualquer área. Porque quando olha, é uma união de forças. Como também acontece, às vezes, não tantas, na família. Há famílias de exceção que façam as conquistas de vidas anteriores, marido e mulher, filhos, é como se fosse uma orquestra. Todos no nível de harmonia, de cooperação, de saber até que ponto pode ir, até que ponto o outro é que deve ir. E aí essa família, na área que atuar, vai de vento em pouco. Mas são casos de exceção, porque o grande conjunto, tanto na área de trabalho, na vida social, quanto na família, é de encontros bons e encontros amargosos. Mas para todos eles, a doutrina espírita dá todas as possibilidades de êxito e sucesso, se a gente aplicar o que conhece no Espiritismo. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental dentro de si mesmas situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência. Isso aqui a gente precisa comentar bem para entender o texto e o contexto para nós. Vejam. Como é essa situação de passam a sentir e ver na tela mental dentro de si mesma situações complicadas e escabrosas de outra época, complicando a experiência atual. Isso é assim. Por exemplo, no caso mesmo de relacionamentos conjugais, aonde na vida atual todas as possibilidades de êxito, de harmonia e de sucesso na vida conjugal estão bem assentadas. Mas aí, se um dos cônjuges, que muitas vezes a gente sabe que na Terra há muitos reencontros nessa área, e esses reencontros muitas vezes não foi de um encontro anterior positivo,
foi de um encontro anterior complicado, onde muitas vezes um ou outro pode ter traído e agora reencontra o esposo ou a esposa do passado. Mas na vida atual, o contexto é todo positivo. Mas aí, quando entram no convívio a dois, emergem situações que não são dessa vida. Não tem cabimento para essa vida, é do passado. E quando olha, inferniza o relacionamento um com o outro. E não para refletir e dizer, peraí, não está de acordo com a realidade de hoje. Eu estou agindo como se eu estivesse agindo no passado. Ou sei lá quando, mas de uma forma desconexa. E, infelizmente, como isso acontece? E leva a muitas complicações. Porque, na verdade, a questão de encontros e reencontros na Terra se dá em todas as áreas. Entre pais e filhos, entre cônjuges, nos ambientes de trabalho, a gente sempre está topando com isso. E para que a gente haja da forma ideal, da forma aonde a razão predomine, a gente precisa estar, sabe como? Muito bem espiritualmente. Porque todas as complicações que emergem do nosso passado é se a vida atual a gente não estiver trabalhando ela bem. Porque se a gente estiver trabalhando bem a experiência atual, com foco na vida atual, as situações complicadas do passado não encontram campo para atuarem. Isso é em qualquer área da nossa vida, inclusive dos chamados vícios que a gente teve em outra encarnação. Porque é assim, fechando aqui esse esclarecimento, é assim. Vamos dizer que qualquer um de nós aqui foi alcoólatra na última encarnação, mas sofreu para valer e no mundo espiritual sofreu mais um tanto e resolveu que nunca mais entra nesse campo de alcoolismo. Isso ficou resolvido. Não tem mais condição. Ótimo. Se na encarnação atual, depois de ter passado por isso no plano espiritual, a pessoa volta e encarna, e na vida atual a pessoa está fazendo o ideal, a meta da sua reencarnação. Está sendo alguém equilibrado no trabalho, na vida social, nas suas finanças. Está alguém e na sua vida religiosa e espiritual. Sabe o que é que vai haver em relação àquele vício do passado? Nada. Porque não tem campo de possibilidade. Mas vejam noutra situação. A pessoa sofreu muito com aquilo no passado, mas na vida atual, ele andou cultivando certos desequilíbrios. Problemas no trabalho, outros problemas pessoais. Aí, quando ele chega naquela idade, que na vida anterior ele se tornou alcoólatra, a sua vida atual, que ele nunca mais ia beber, mas a sua vida atual, quando chega naquela idade, ele tem um problema a mais com a família, exemplo. A possibilidade dele voltar a se tornar um alcoólatra é quase 100%. Mas é por quê? Porque na vida atual ele não está trabalhando bem a vida atual. Aí ele abre brecha para que as desgraças do passado retornem. Então, isso eu estou analisando na área do vício. A gente pode aplicar isso em qualquer outra área. Quando na vida atual a gente está resolvendo bem, está cumprindo com seus deveres, está se esforçando para melhorar espiritualmente, as coisas do passado estão lá no passado. E você está na vida atual. E projetando todo o seu cuidado e atuação para viver bem e o melhor agora. O passado não tem vez. Agora, quando, na sua experiência atual, você se deixa bagunçar,
Bote problema. Porque aí bote problema que a pessoa, quando olha um problema, e acontece dois. Porque junta os dessa vida com de vidas anteriores por falta de equilíbrio ideal na experiência reencarnatória atual. Então é isso que aqui está sendo dito, quando diz assim: congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a se sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas, de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência. Às vezes eu já tive assim o conhecimento de casos, e acredito que vocês podem ter tido, exemplo, alguém, eu já vi isso mais de uma vez, por exemplo, um homem que nunca bebeu, nunca quis nada com álcool. Quando foi lá para os 35 anos, 40 anos de idade, ele foi alvo de uma traição conjugal. E num estado de certa tristeza, inventou de beber um copo de cerveja. Acabou-se. Aquele copinho de cerveja ele nunca tinha bebido. Mas naquela situação de prova, quando ele se abriu para tomar um copinho, bote um alcoolismo que aí pode ir até a morte, a desencarnação. Porque ali estava a brecha aonde emergiu do passado o problema que ele tinha, e agora ele não dá conta mais não. Ele não dá mais conta. Isso relacionado só, você deu um exemplo do vício com relação ao álcool, né? Mas tem outras questões, como você também falou, né? Para lembrar, porque às vezes a gente se deixa se envolver por uma tristeza profunda e a gente não vai trabalhando isso e vai levando a outras coisas. Quando vê, a pessoa está em depressão, quando vê, já está naquela idade que em outra encarnação você praticou suicídio. E aí está a porta aberta para que você faça a mesma coisa. Assim aconteceu com o Ivone do Amaral Pereira, que vinha de vícios morais, né? E vinha suicidando a cada vez que ela vivia uma experiência. Até um ponto que, inclusive, Bezerra de Menezes intercedeu por ela, ela não pode mais, né? Então, por isso que foi dada a ela, nessa última encarnação, ela não ter a experiência do casamento. Porque todos, ou ela suicidava, ou ela levava o marido ao suicídio. Chamam, tanto na área de regressão de memória, que hoje em dia é utilizada em psicologia, chamam de ressonância magnética com algo do passado. Isso é assim. Todas as experiências fortes que a gente viveu em determinada época da nossa encarnação, principalmente as últimas encarnações, é como se ela deixasse rastros, traços magnéticos naquela idade. Quando você reencarna, quando chega naquela idade em que você passou por uma experiência grave, que pode ser um vício, pode ser uma traição, pode ser um problema que lhe marcou muito, naquela idade você vai estar em teste. Pode ser um suicídio. Quando chegar naquela idade outra vez, você vai estar em teste. Porque é como se na vida atual guardasse uma espécie de sintonia de ressonância com aquele fato naquela idade. E se você não estiver trabalhando bem a sua experiência encarnatória atual, facilmente você pode cair de novo. Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações,
não obstante menos precisas do próprio passado, candidatas inelutavelmente à loucura. Vamos entender aqui esse ponto que é tão significativo aí nas últimas páginas do nosso capítulo. A questão é essa, veja. Mesmo sem ter recordações precisas, mas se a pessoa se deixar levar por aspectos que ela já viveu no passado, intervir na sua vida atual, ela está beirando o desequilíbrio mental. Inclusive é quando abre as questões para a chamada doença mais grave em psiquiatria, que é a esquizofrenia. Porque a esquizofrenia ela está associada ao espírito, de alguma forma, ele está vivenciando uma situação atual que ele não aceita vivê-la, mesmo sem ele ter a lembrança precisa disso. Mas quando ele não aceita viver e começa a gerar um campo de fraqueza psíquica, pode se instalar a doença. Isso de uma forma mais grave, mas em formas menos graves estão aqueles aspectos que a gente estava há pouco comentando, como, por exemplo, alimentar um ódio absurdo de alguém sem ter justificativa alguma. Isso é uma loucura. É um passozinho para o desequilíbrio. A pessoa não sabe por quê, mas ela odeia a outra. E não consegue entrar num ponto de raciocínio ou de entendimento e mudar isso. Então, qualquer coisa que, mesmo que a gente não tenha recordação, mas começa a interferir na nossa vida atual e a gente perde o controle, a gente está colocando o nosso psiquismo em risco. Por isso aqui é colocado assim: não obstante menos precisa essas recordações do próprio passado, candidatas inelutavelmente à loucura. Candidatas com toda certeza, inelutavelmente é com toda certeza. Inclusive, ainda voltando aqui ao início, é interessante quando diz assim: identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, vejam, os outros não entendem nem sabem o que é que está passando dentro da pessoa. Mas a pessoa, quando começa a ter atitudes e decisões incoerentes, que para os outros não... Por que fulano está agindo assim com o ciclano? Nem ele sabe. E isso é uma coisa muito séria. Nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que a seu turno se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica. Vamos explicar o que é que está sendo colocado aqui. Olha, tem muita gente, talvez alguns que seja até do conhecimento nosso, que se submetem a um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico porque ele não aceita, por exemplo, um irmão, um pai ou uma mãe em casa. Eu não aceito. Eu não sei o que é, eu não aceito. E aí tem que ir para um psiquiatra. O problema todo é que ainda, infelizmente, a grande maioria dos psiquiatras e psicanalistas não tem conhecimento sobre reencarnação nem vida espiritual. E aí tentam resolver tudo por essa vida. E aí, se for um psicólogo, vai tentar ver algum trauma, algum sofrimento da infância, alguma coisa que ficou lá para trás e que gerou todo um complexo que agora está dando nisso. Mas quando a gente sabe pelo conhecimento espírita que a causa está na reencarnação das outras vidas e a solução está em a pessoa agora mudar totalmente a sua maneira de encarar a vida e a experiência que está dentro.
Se ela não se abre a essa mudança, ela não resolve o problema. E aí, muitas vezes, casos como esse que eu citei, geram uma dependência contínua, anos a anos, em psicoterapias ou em remédio com psiquiatra, para entrar num nível de tolerância com aqueles que a pessoa não aguenta mais conviver. Mas recebendo a terapia de medicamentos e o desabafo nas sessões com o psicólogo, consegue ir levando mais ou menos no banho-maria a situação que é difícil de digerir devido às causas reencarnatórias. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas. Então aqui é deixado bem claro para nós o quê? É que tem muita gente nesse tipo de situação. Na verdade, à luz do Espiritismo, tudo quanto é de experiência humana, mesmo as experiências tronchas e erradas, ajuda o espírito a progredir. Então, mesmo em casos onde se instala uma loucura, onde o tratamento psiquiátrico vai ser por toda a vida, mesmo assim está havendo um progresso. Está havendo uma solução de problemas graves do passado. O próprio fato de estar agora reencarnado naquela família, onde mesmo a convivência é atritosa e ruim, e leva até a necessidade de tomar remédio, mesmo assim está sendo resolvido ou atenuado questões muito graves do passado. E que agora, mesmo não sendo da forma ideal, está sendo resolvido. Que a gente tem que convir que, olha, mesmo quando se instala a loucura mesmo, um problema muito grave, não significa que tudo foi perdido na reencarnação, não. Para o espírito, mesmo as situações de alienação mental, quando, por exemplo, ele vai dormir e fisicamente está adormecido, a alma, o espírito dele não está em estado de loucura. E ele colhe certo nível de entendimento da problemática que está vivenciando. E há, devido a isso mesmo, um certo aproveitamento, mesmo diante de uma doença grave e problemática como é as de ordem psiquiátrica. Esse é o último slide desse capítulo que eu separei. Tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhe revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Então, essas pessoas se sentem levadas a desequilíbrios mentais graves porque falta esse entendimento que nos é dado pela doutrina espírita, que abre as portas para a paciência, a tolerância e a redenção ou libertação própria. Porque, olha, não há outro meio que não esse, que é o benefício da misericórdia divina, a reencarnação para a solução dos graves problemas que nós criamos no passado e nas experiências físicas. E por mais que nós sejamos teimosos, renitentes e repetindo erros, tal como diz o texto do Evangelho, de lá não saireis,
até que tenhas pago até o último centimo. Então, as questões e problemas que nós criamos durante a encarnação, nós voltamos à encarnação para resolvê-las. Com os agravames, às vezes com juros e correções monetárias, mas tendo que resolver. E o entendimento que o Espiritismo nos dá não há dúvida nenhuma, o instrumento para que a gente vença todos e aproveite ao máximo a experiência do corpo. O nosso próximo capítulo vai ser o Sublime Visitante. Desse que nós comentamos agora, alguém tem alguma pergunta ou observação? Aí a gente fecha aquele para começar uma introdução no assunto profundo. Se der tempo hoje, senão fica para a próxima semana. O Sublime Visitante, né? Lembrando hoje isso. Não, é que me veio assim na cabeça, um exemplo que eu lembrei de quando eu estava estudando sobre perispírito, onde tudo que fazemos fica registrado no perispírito que reflete no corpo físico. Então, se a gente parar para pensar que tudo fica registrado no nosso perispírito e que a gente considere que nesta vida a gente não fez nada para merecer o que estamos passando, é como se a gente guardasse, como se o nosso perispírito fosse um exemplo bem simples, como fosse um pendrive. Que ali a gente vai acumulando as informações e vai ficando registrado. E a gente só consegue se livrar dessas informações quando a gente consegue limpar, né, o nosso perispírito, o nosso eu interior. Então, quanto mais informações negativas a gente vai acumulando, mais a gente vai precisar de como chama? Gigabyte? De memória, né? De memória. Gigabytes, exatamente. Né? De memória para registrar. Aí eu lembrei disso. A memória astral nossa se perde em termos de reencarnações lá de trás e que nós não temos acesso, nem quando desencarnarmos, porque o acesso à memória do passado depende do nível evolutivo do espírito, porque só tem acesso a memórias mais antigas os espíritos que já se elevaram mais para poderem ter a recordação de forma positiva. Nós mesmos, quando temos essas recordações, no atual nível evolutivo nosso, é negativo e prejudicial. E a gente acaba esquecendo, né, que a gente está na família certa, com os amigos e inimigos, entre aspas, certos, nas situações equivocadas certas, né? Em tudo que gira ao nosso redor, nós estamos na situação, no local certo para que a gente aprenda com essas situações, aprenda com esses familiares difíceis, aprenda com a situação que a gente vive no mundo hoje, para tirarmos algum proveito, olhar o que é que isso está querendo nos dizer, né? O que eu tenho que aprender com essa situação? E não apenas lamentar e dizer, eu não mereço. Né? Se não merecesse, eu não estaria aqui, neste mundo de provas e expiações. Todo mundo está aqui, né, porque a gente está aqui aprendendo. Se a gente tivesse num nível espiritual elevado, a gente estaria em outros mundos. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente aprende a aceitar melhor a situação e fazer diariamente aquele exercício, fazer, como hoje eu estava vendo no livro dos Espíritos, a quarta parte do livro dos Espíritos, que
Dá o exemplo de Jesus. Toda noite, faça a avaliação do que você fez durante o dia. Como você tratou o seu irmão? Você fez algo que prejudicou alguém? Fazer essa análise diariamente, todas as noites, né? Porque tudo está na nossa consciência. E é através dela que a gente vai obter outros resultados melhores. Então vamos pelo horário. Na próxima semana nós vamos iniciar o capítulo O Sublime Visitante do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos então fechar nossa reunião com a prece.